fazer uma janela aqui, vou fazer uma parte, tá? O que é uma metodologia? Vem de método, tá? Para que serve o método? O que é o método? Bom, aí eu fui buscar a etimologia. O método é a mistura de meta com caminho. Caminho para chegar no método, na meta. Tá? Então, a meta faz parte do método. Ou seja, na hora que você pensa numa metodologia, por exemplo, vou usar o Telegram. Isso faz parte da metodologia, é uma ferramenta. Né? Eu vou organizar os assuntos do Telegram dessa forma, lá no acervo. Isso é uma metodologia. Categorizar os livros, os e-books, numa determinada forma. Isso aí é uma estruturação, é uma metodologia. Então, tudo nosso é metodológico, porque ele visa uma finalidade e ele visa organizar o caminho para atingir esse método, tá? Beleza? Ó, uso de um método que é para você seguir de uma forma regular, ordenada, para não ter retrabalho, para não ter... Né? A gente está lidando com um ambiente de mudança de hábitos, pessoas despertando, né? Então, a pessoa vai se sentir um pouco mais orientada se ela seguir um caminho que já está sendo trilhado por quem veio antes, né? A ideia da mentoria, a ideia de você organizar lideranças é a ideia do colegiado, né? Por que a gente fala essa palavra, a cada 10 palavras, a gente fala 8 vezes a palavra colegiado? Porque o colegiado, ele é metodológico, né? A função dele é organizar o método para as demais pessoas começarem a mudar hábito e tudo mais, diante de um método, diante de um passo a passo. Se você não organiza o método, você falha na sua missão. Por quê? Porque você pega a pessoa, larga ela no rio e ela não sabe nadar, porra. Você não perguntou para ela se ela sabe nadar. Você joga ela num grupo de 6.000 pessoas, como é o caso nosso lá, você pega 6 anos de histórico, de informações, aí a pessoa não consegue lidar com aquele monte de informações porque ela não sabe onde iniciar, não sabe quais são os exames iniciais para fazer, não sabe qual é o segundo passo, não sabe o que é um autoconhecimento. Então, você tem que organizar a jornada, tá? Que é um mapa. Você não organiza a trilha, tá? A pessoa segue... Isso é muito importante explicar. A pessoa segue a trilha dela, ela vai fazer a trilha dela. Até porque um está deficitário num assunto, outro está deficitário em outro assunto. A pessoa escolhe a trilha dela, mas tem um mapa. Ó, essa trilha aqui vai dar nesse lugar aqui. Você percorre se você quiser, mas o mapa está lá. O mapa está traçado, a pessoa escolhe o caminho dela, né? Mas a nossa obrigação é mapear o território, que é mapa. Mapa vem daí, né? De mapeamento de território. Então, entendam isso. O método é para organizar, para não ter trabalho. E eu vou usar uma linguagem empreendedora aqui para explicar mais uma palavra para vocês, que é escalar. Escalar em empreendedorismo social, aqui como é o nosso caso, de criação de comunidade, escalar significa o seguinte: o que eu consigo fazer num grupo de 10, 20 pessoas, esse grupo de 10, 20 vai poder replicar em grupos de 100, 200. Grupos de 100, 200 vão poder replicar em grupos de 20 mil, 100 mil. Grupos de 20 mil vão poder replicar em grupos de 1 milhão. Deu para entender? Isso é escalar. A partir do momento que você ensina o método, a pessoa absorve o método, que é a forma mais simples de explicar algo, ela replica o método e todo mundo começa a ter uma adesão monstro. Apesar da variedade cognitiva humana, todo mundo adere. Por quê? Porque o método está claro e quem é o fiel depositário do método é a governança, é a coordenação, é a governança. Então, por isso que a gente usa atividade metódica. É isso aqui, ó, é uma floresta, tá? Onde você vai fazer o mapa para você sair da floresta, ou para você percorrer a floresta. Cada árvore é um método, é uma metodologia, são várias árvores. Uma da maçã, a outra da pera, a outra da óleo essencial, beleza? Então, isso é a floresta. A força da floresta vem das várias árvores, né? E várias plantas, Essa é a força da floresta. Agora, quantas colmeias você pode formar nessa floresta de métodos? Várias, né? Você pode ter uma colmeia, né, azul, vermelha, verde aqui. A formação de colmeia tem a ver com a afinidade entre pessoas, tá? E a geolocalização também. Isso é a formação de colmeia. Mas todas estão se nutrindo do mesmo mel, do mesmo própolis, da mesma fábrica metodológica. Porque a fábrica metodológica, que antes, lá na era hierárquica, né, era chamada de desenvolvimento de projeto, era chamada matriz da administração, firewall,
divisão do trabalho, tudo isso daí, esqueçam isso daí. Isso aí era o mundo como ele era na fase hierárquica dele, né? Agora nós estamos entrando, após a internet, pós empoderamento das pessoas, agora é uma nova fase, mudou o milênio, meus amigos, não mudou só o século, mudou o milênio. Então, o século XXI adentra agora o terceiro milênio, beleza? Então, no terceiro milênio, são as pessoas se organizando. E as pessoas se organizando como? Na floresta, através de várias metodologias. Mas não é mais hierárquico? Não, não porque eu não sou dono de nada, vocês não são dono de nada. Aqui é colaborativo. Então, a governança ela é uma propositora de métodos, uma multiplicadora de métodos, tá? No ambiente de governança, pessoas se encontram, missões de vida se encontram, pessoas alinham, né, conforme missões de vida, escolhem qual é a aldeia que elas vão, aldeia, como é que eu vou chamar isso aqui? Tribo, ou projetos, né, para onde que elas vão, né, morar, ou ajudar, ou interagir, aprender, né, evoluir, tá? Mas todos bebendo da mesma fonte, ó. É essa capacidade metodológica que vai fazer a gente expandir, tá? Então, é isso, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje é desenvolver uma primeira colmeia, que é a nossa colmeia aqui, né? A Rede Sinergia é como se fosse a nossa colmeia, e essa colmeia está desenvolvendo seu método. Depois isso vai ser replicado, escalado, tá? Para as demais comunidades. Não sei se fica claro isso daí, tá?